noite a todos. Mais uma vez, vamos iniciar o nosso encontro com a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, e amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, quero começar a nossa conversa hoje perguntando: quem de vocês já não teve um sonho e quis saber o significado dele? Se seria um aviso, uma visão do futuro, uma memória do passado, ou algo até do seu subconsciente? Primeiro, vamos responder a uma outra pergunta bem importante para todos nós espíritas, que acreditamos que o nosso espírito é imortal e que vive dentro do nosso corpo físico, que é mortal. Todos nós sabemos que precisamos dormir para descansar. Então, o nosso corpo dorme. Ok. E o nosso espírito? Ele também dorme? O nosso espírito, assim como qualquer outro espírito, seja encarnado ou desencarnado, não precisa descansar. É o nosso corpo físico que descansa. Então, o que acontece com o nosso espírito enquanto o corpo dorme? A pergunta 401 do Livro dos Espíritos diz que o espírito nunca fica parado. O que acontece é que o nosso espírito se desdobra, ou seja, ele sai do nosso corpo, abrindo um parênteses aqui, ele nunca sai completamente, hein? Lembre-se que ele continua ligado por cordões fluídicos ao corpo físico enquanto estiver vivo. E aí, fechando parênteses, o nosso espírito passeia por aí, normalmente tendo encontros com outros espíritos. Disso que eu falei já sai a primeira explicação do que são os nossos sonhos. São a lembrança de com quem nos encontramos e do que fizemos ou conversamos com estes durante o sono. Mas os espíritos superiores dizem mais alguma coisa sobre esse tema na resposta à pergunta 402 do Livro dos Espíritos. Eles falam que durante o repouso do nosso corpo, o espírito volta a ter consciência que tinha antes de encarnar. Ou seja, tudo que a gente esqueceu quando encarnou, durante o sono, o espírito volta a se lembrar disso. Isso tudo. Quer dizer que o espírito se lembra do seu passado em outras vidas e algumas vezes até prevê o futuro, porque ele fez uma programação reencarnatória antes de encarnar. Então, tudo isso, ou seja, toda essa compreensão que o espírito tinha antes de encarnar e passar pelo processo de esquecimento quando da ligação do espírito com o corpo, tudo isso volta momentaneamente enquanto o espírito está desdobrado do corpo. Aí, então, a segunda explicação do que são os nossos sonhos.
São as lembranças e a consciência que o nosso espírito tem, mas que esquecemos ao encarnar ou ao despertar do sono. Mas, meus irmãos, há um problema quando falamos de sonhos. Quase sempre nos lembramos vagamente e de maneira bem imprecisa deles. Isso quando lembramos. Eu, particularmente, tenho dificuldade em lembrar dos sonhos. Esse fato ocorre porque as percepções durante o sono foram do nosso espírito e não do nosso cérebro, que é físico, que é material. Portanto, o nosso cérebro faz uma redução do que o nosso espírito vivenciou, experimentou durante o nosso sono, misturando pedaços das percepções do espírito com as ideias fixas que estavam no cérebro, como desejos não realizados, imaginação, preocupações e tantos outros assuntos. Por isso, muita gente diz que quando se lembra dos sonhos, eles parecem ser malucos e mostram símbolos sem sentido. Também é por esta redução da lembrança que, às vezes, os sonhos se referem a sensações percebidas pelo cérebro, como sentir que se está numa piscina meramente pelo fato de ter uma goteira sobre a gente na hora que acordamos. É comum que o sonho esteja relacionado apenas com a lembrança de alguma perturbação que o corpo enfrentou no começo do sono, quando iniciou-se o desdobramento do espírito, ou no fim do sono, na volta do espírito, adicionado de algo que fez ou de que o preocupava antes de dormir. Essa, então, meus irmãos e irmãs, é a terceira explicação dos sonhos que lembramos. São a vivência e a consciência do espírito enquanto seu corpo dormia, que são fragmentados, reduzidos, ao serem repassados para o nosso cérebro, e que também são misturados com o que está no cérebro. Lembra? Das preocupações, desejos não realizados e percepções. Em função dessa terceira explicação, vocês acham, é uma pergunta que eu lhes faço, que dá para interpretar os sonhos? Faço essa pergunta porque é normal que recebamos pedidos das pessoas querendo explicações de sonhos que elas tiveram. O próprio pai da psicanálise, o Sigmund Freud, publicou seu famoso livro A Interpretação dos Sonhos em 1899, ou seja, 42 anos depois de Kardec ter publicado o Livro dos Espíritos. Lá, no Livro dos Espíritos, achamos a resposta da pergunta 404, que diz que os sonhos não são verdadeiros como dizem os leitores da sorte, quando falam que sonhar com uma coisa quer dizer que uma outra coisa vai acontecer. Ninguém já ouviu falar de sonhar com um número, um bicho, e apostar no número no jogo do bicho? Tem gente que fala que sonhou com uma cobra e que isso quer dizer que ele vai ganhar dinheiro. O Livro dos Espíritos diz que os sonhos são verdadeiros quando apresentam imagens reais para o espírito, mas que geralmente não tem nada a ver com o que se passa na vida corporal dele. Podem ser recordações, podem ser pressentimentos do futuro, se Deus o permitir. Podem ser muitas coisas e coisas misturadas, como já falamos. Então, vem a pergunta: não existem sonhos premonitórios ou proféticos nos quais as pessoas enxergam o que vai acontecer no futuro? Claro que eles existem. Até porque isso pode ser da vontade de Deus. A Bíblia está cheia desses casos, como os sonhos do faraó, interpretados por José, filho de Jacó,
sobre anos de fartura, de escassez que se aproximavam. Os sonhos do faraó falavam particularmente em 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Será que a mensagem era exatamente essa? Sonhos proféticos exprimem geralmente a intervenção de mentores espirituais. Eles não falam de forma simbólica, mas a pessoa registra como simbolismo, em face da dificuldade em fazer a transposição de uma experiência fora do corpo para o cérebro físico. Lembra? O fato é que o nosso cérebro registra apenas nossas experiências que passam pelos 5 sentidos: tato, paladar, olfato, visão e audição. Essa é uma das razões pelas quais não lembramos das vidas anteriores. Ao reencarnar, ficamos na dependência de um cérebro 0 quilômetro, novinho, sem registros do passado do espírito que passa a habitá-lo. Porém, para toda regra, conhece o ditado, há uma exceção. Estou falando das pessoas que possuem um tipo de mediunidade diferente. O nome é complicado. A onirofania. Esta mediunidade permite o registro exato das experiências vividas no mundo espiritual durante as horas do sono. Exemplos típicos são os sonhos de José, pai de Jesus, que em várias oportunidades foi orientado durante o sono por Gabriel, mentor espiritual de elevada hierarquia que o acompanhava. O importante é que tenhamos cuidado com esta questão. Antigamente, os sonhos eram considerados visões proféticas e reveladoras do futuro, onde as pessoas entravam em contato com deuses ou demônios. Muitas vezes, suas interpretações ligavam-se a superstições, numerologia, crendices, astrologia e tantos outros. Ainda hoje há quem se aproveite da ignorância das pessoas sobre o assunto e ganhe dinheiro fácil através da interpretação dos sonhos de quem lhes procura. Assim, tornam-se vulneráveis nas mãos de gente insensata ou espíritos zombeteiros, levianos e obsessores. Agora, eu gostaria de lhes contar um caso relatado no livro Os Mensageiros, de André Luiz, capítulo 38, sobre os aspectos de um sonho. Aniceto estava instruindo André Luiz e Vicente num salão, quando ele chama a atenção dos dois. Vejam aquela jovem senhora encarnada, Nieta, em conversa com a vovozinha, que trabalha conosco aqui no nosso lar. André Luiz observa que uma idosa desencarnava, abraçava-se à neta. Nieta, exclamava a velhinha em tom firme, não dê tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem, a ninguém odeies. Conserva a tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não pode te valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querido, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. Daí André Luiz, entregado
Depois de ouvir tudo isso daquela vozinha, perguntou ao orientador: esta irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Aniceto sorriu e esclareceu: sendo a avó mais evoluída e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras totalmente. Não nos esqueçamos que o desprendimento no sono é fragmentário e que a visão e a audição, peculiares ao encarnado, se encontram nele também restritas. Uma pergunta de André Luiz não tinha sido respondida completamente. Aniceto continuou a explicação dizendo que, ao acordar, Nieta não se lembrará de todos os detalhes do encontro, mas despertará bem disposta e encorajada, sem saber o porquê. Dirá que sonhou com a avó, num lugar onde tinha muita gente, sem mais detalhes, acrescentando que viu no sono uma cobra ameaçadora, que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se nas suas mãos, para transformar-se em uma flor perfumada. Afirmará que um sentimento de conforto invadiu sua alma e, lá no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi dada. Meus irmãos e irmãs, portanto, através dos sonhos que temos contato com amigos, parentes, instrutores, mas também com inimigos e perseguidores. Justamente por isso, devemos ter uma conduta moral aplicada através das nossas companhias, leituras e músicas. Nossas companhias do dia serão as da noite, ou seja, o nosso pensamento vai atrair espíritos encarnados ou desencarnados que tenham a mesma sintonia que a nossa. Se soubermos aproveitar o nosso sono, podemos fazer coisas incríveis, como trabalhar e até estudar. É claro que o aproveitamento desses momentos depende da evolução e interesse de cada um. O médium Divaldo Pereira Franco, por exemplo, diz recordar em média 60% dos seus desdobramentos. E ele afirma que isso se deve porque um grande número dos desdobramentos é provocado por espíritos benfeitores, que o convocam para atividades mediúnicas. No livro Missionários da Luz, André Luiz narra o exemplo de uma escola no plano espiritual, onde havia cerca de 300 alunos encarnados matriculados, mas cujo comparecimento girava em torno só de 32 destes 300. Informa que a lembrança do aprendizado variava de alma para alma, de acordo com o estado evolutivo de cada um. Como sabemos, nós dormimos aproximadamente 1/3 das nossas vidas aqui na Terra. Por isso, devemos nos esforçar para dormirmos bem, aproveitando para termos contato com espíritos afins, podermos trocar ideias, visitarmos outras esferas, estudarmos e trabalharmos. Não devemos jamais esquecer da importância da oração e da meditação ao deitarmos, para termos um sono tranquilo. Eu estou acabando. Finalizando, então, eu queria lhes falar de uma curiosidade sobre a atividade do espírito enquanto o corpo dorme. A resposta à pergunta 412 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores disseram a Kardec que é possível, sim, que as atividades intensas do espírito cheguem, olhem bem,
a cansar o corpo que está dormindo. Isso responde àquela sensação que acho que alguns de vocês já tiveram de acordar cansados, exaustos, sem saber o porquê, já que dormiram a noite toda. Bom, agora, finalmente, eu quero lembrá-los da nossa missão como bons cristãos que somos: fazer o bem sem ver a quem e amar sem nada em troca esperar. Um ótimo final de semana para todos, muita luz, amor e paz. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos ser envolvidos numa luz de amor e paz, que essa luz possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força. Que essa luz entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando, retirando toda e qualquer negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos, a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono e que possamos receber das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a cura física, mental e espiritual. Que possamos receber também das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas. Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que não estão presentes conosco neste instante. Que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos,
só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade,
que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem. E assim seja.